Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? A gente espera que sim, né? A gente espera que vocês tenham tido uma semana de alegria, de felicidade, apesar deste momento não ser dos melhores, mas a gente sabe também que tudo isso vai passar, não é mesmo? Vocês se lembram da lição passada que nós estudamos também, daquela historinha do Chico Xavier? Que é a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, falou para ele: tudo passa, nós temos que continuar com este pensamento. Tudo isso vai passar, tá certo? Antes da gente começar a entrar na lição que o tio Gerson já ensinou para vocês, eu queria começar com vocês assim, com esse bom dia maravilhoso, igual a esse sol aqui, ó, da tia Beth, cheio de energia, cheio de vitalidade, cheio de luz, para que a gente comece o nosso dia bem, forte, alegre, vibrante. Vocês topam? Então vamos fazer o seguinte, a tia Beth está com o nome de vocês aqui. Cada nome que eu citar, vocês aí vão falar: bom dia, tia Beth, bom dia, tio Gerson, ou então, oi, tia Beth, oi, tio Gerson, ou então, oi, tá certo? Vamos trocar essa energia legal? Eu posso não ouvir, mas a gente sente essa energia boa, não sente? Então é isso, vamos fazer dessa maneira? Então, vou falar os nomes, tá? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Joana. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vitória. Bom dia, Lucas. Bom dia, Mateus. Bom dia, Arthur. Bom dia, João Lucas. Bom dia, João Pedro. E bom dia, tio Gerson. Não ficou legal assim? Eu tô sentindo isso. Eu tô achando ótimo a gente dar esse bom dia cheio de energia. Mas antes da gente começar a entrar no nosso assunto, que o tio Gerson acabou de ensinar para vocês, a tia Beth queria fazer um lembrete. Vocês estão lembrados que na semana passada a gente gostaria que cada um de vocês respondesse as duas perguntas que nós fizemos, ou melhor, que eu fiz, mas é de interesse também do tio Gerson saber, duas perguntas em que vocês poderiam responder no nosso grupo, ou em áudio, ou em vídeo, ou escritos. Estão lembrados disso? Pois é, alguns ainda não nos responderam e a gente gostaria muito de saber o que vocês estão sentindo. Vamos recordar qual foi a primeira pergunta que eu fiz? A primeira pergunta foi: qual é a coisa que você está mais sentindo falta mais nesse momento? O que você está sentindo mais falta neste momento? Do que você está sentindo mais falta neste momento? Fale o que você quiser. Fale o que seu coração quiser, realmente. O que o seu coração está sentindo. A segunda pergunta foi: qual é a primeira coisa que você vai fazer depois que tudo isso acabar? Primeira, segunda, terceira, não importa. Mas faça isso pra gente. Mostre pra gente qual é o seu sentimento em relação a isso. Os seus colegas vão gostar de saber. Nós também vamos gostar de saber. E depois, quando a gente voltar, a gente pode trocar uma ideia até daquilo que nós colocamos. Tá certo? Então, vamos reservar um diazinho para colocar aí no celular, no nosso grupo do terceiro ciclo, essas respostas a essas duas perguntas que nós fizemos para vocês, ok? Agora nós vamos entrar no nosso assunto. O assunto que o tio Gerson abordou. O tio Gerson estava falando de felicidade, não é mesmo? Não? Não era felicidade? Aí vocês vão falar: ai, tia Beth, não estou entendendo o que você está falando. O assunto não foi esse, não foi sobre felicidade. Foi bem-aventurados os aflitos. E os aflitos são aquelas pessoas que estão como? Chateados, nervosos, angustiados, não podem ser felizes. O assunto não foi esse. Peraí.
eu já vou contar uma historinha para vocês. A historinha é sobre Jesus. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Jesus, certo dia, andava com os seus discípulos e, de repente, ele subiu no monte e, de lá de cima, ao avistar aquela multidão de pessoas que o seguiam por quê? Por que essas pessoas seguiam Jesus? Essas pessoas vinham de todos os lugares, de todas as cidades. Eles seguiam Jesus por quê? Porque eles queriam ouvir a palavra de Jesus. Eles queriam tocar em Jesus. Para quê? Para ver se Jesus poderia curá-los das suas enfermidades, das suas dores. Mas era muita gente. Então Jesus, o que fez? Jesus sentou em um monte e pediu para que todos aqueles que o seguiam, aquela multidão, também se acomodassem, se sentassem para começar a ouvir as suas palavras. E Jesus começou realmente a falar para todos aqueles que estavam sofridos, que estavam precisando de alguma coisa, de algum consolo, de algum conforto. E a partir daí, então, Jesus ainda falou que todas aquelas pessoas que seguissem os seus ensinamentos, ou seja, aquilo que ele estava ensinando, seriam bem-aventurados. E nas palavras de Jesus, bem-aventurado quer dizer os felizes. Agora vocês estão entendendo, né? Porque que a tia Beth falou sobre felicidade, né? E foi assim, queridos, que surgiu o Sermão da Montanha. Vocês já devem ter ouvido falar. Uns falam também Sermão do Monte. Sermão do Monte ou Sermão da Montanha foram os ensinamentos que Jesus fez em um determinado monte, numa pedra, em cima de sentado, para poder realmente ensinar para todos aqueles que precisavam, para todos aqueles que tinham aquela necessidade no seu coração, aquela angústia, que passavam por todas essas dificuldades. E aí, vocês sabem perfeitamente que essa mensagem de Jesus foi há mais de 2000 anos. E essa mensagem de Jesus, ela continua atual até hoje, porque, na verdade, ela serve também para todos nós. Porque nós também não vivemos os nossos momentos de aflição? Quantas vezes, né, nós ficamos aflitos por uma determinada coisa, alguma coisa ruim que nos aconteceu? Mas o que a gente pode saber disso tudo? Que quando nós passamos por momentos como esses de aflição, nós precisamos saber primeiro que a culpa não é de ninguém e muito menos de Deus, que é justo e bom. E que nós precisamos ter recursos para poder aliviar o nosso coração quando estamos aflitos diante de uma situação. Ou seja, através da nossa prece. Nós já não falamos que a prece nos liga a Deus, nos liga a Jesus, nos liga aos amigos espirituais? É exatamente isso. Mas não basta somente fazer uma oração e depois não fazer mais nada. Nós também temos que começar a refletir dos nossos atos. Por que nós ficamos aflitos? Alguma coisa nós fizemos para que nosso coração ficasse dessa maneira. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, e ele diz nessa frase que serão consolados, é aqueles que reconhecem que estão aflitos por um determinado motivo, por uma determinada coisa, mas que serão realmente consolados porque sabem que realmente Deus é muito maior que todos, que não abandona seus filhos e que tudo isso que nós estamos sentindo naquele momento, se nós entendermos, isso também passará. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre esta lição,
sobre essa bem-aventurança, porque Jesus, quando ele começa, ele fala bem-aventurados, e nós já sabemos o que significa. Eu gostaria que vocês refletissem, pensassem o que isso realmente significa, em quais momentos você já viveu momentos de aflição, de chateação, e que realmente você não parou para pensar por que você estava se sentindo assim, tá certo? Então a tia Beth não vai se alongar mais, porque vocês se lembram daquela vez, da última vez, o melhor da primeira vez, né? O vídeo ficou muito longo, porque a tia Beth ainda não estava sabendo mexer bem com isso. Foi falando e ficou grande demais. Mas o propósito não é esse. O propósito é, na verdade, é nós trabalharmos juntos, passarmos essas lições, as mensagens de Jesus, para que vocês reflitam e a gente também possa refletir. E como dever de casa, a tia Beth já colocou aqui embaixo, vocês estão vendo, um texto complementar retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, para que vocês leiam em família. Tirem um momento para que vocês possam fazer isso. E leiam com outras pessoas, com alguém do lado de vocês, leiam em voz alta, como vocês quiserem. Mas leiam, reflitam e discutam entre si. Tá certo? Porque pode estar certo que este texto ainda irá ajudar muito mais aquelas explicações que o tio Gerson já deu e os esclarecimentos também que eu passei para vocês, tá bom? Então, agora nós vamos encerrar, nós vamos fazer aquilo que nós fazemos sempre quando estamos na nossa sala, lá na nossa casa espírita. Vamos nos acomodar onde nós estamos sentados, vamos relaxar os nossos braços, as nossas pernas, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, e pedir para que Ele possa continuar nos abençoando neste momento tão difícil que estamos vivendo, mas que sabemos que já já passaremos por tudo isso. E pedir a Jesus também, o nosso irmão mais velho, que continue nos amparando, que continue nos inspirando e continue nos ajudando em todas as nossas aflições da nossa vida. E que a gente possa permanecer na nossa fé, seguindo os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Que assim possa ser, graças a Deus. Feliz Páscoa para vocês. Até sábado.